Ele tinha todos os motivos para matar Menos-Lô. Saul havia atirado lanças contra ele dentro do palácio, enviado soldados à sua casa durante a noite, perseguido pelo deserto com 3.000 homens e agora, sozinho, em uma caverna escura, Davi tinha o rei completamente indefeso diante dele. Se os próprios homens sussurravam isso... Este é o dia do qual o Senhor falou, quando disse: entregarei o seu inimigo nas suas mãos. Ele se moveu pela escuridão, perto o suficiente para alcançar... E... então parou. Esta é a história real de um homem que tinha todo o direito de se vingar e escolheu algo muito mais difícil. Um fugitivo que protegeu o homem que tentava destruir Menos-Lô. Um futuro rei que se recusou a se tornar o que seu inimigo mais temia. O que aconteceu naquela caverna desafiará tudo o que você acha que sabe sobre poder e misericórdia. Fique conosco até o final, porque a cena final revela o que Davi fez décadas depois, quando finalmente se sentou no trono. E quando você a vir, poderá se perguntar se alguma vez realmente perdoou alguém da maneira que esse homem fez. Agora, do deserto à caverna e ao trono. Vamos começar. Davi foi um dos homens mais honrados de Israel. Ele matou Golias, liderou os exércitos de Saul à vitória e se casou com a filha do rei. Mas a admiração de Saul se transformou em ciúme quando as mulheres de Israel cantou que Saul tinha matado milhares, mas Davi 10 milhares. A partir daquele momento, Saul quis matar Menos-Lô. Ele atirou uma lança em Davi 2 vezes dentro do palácio. Ele enviou soldados à casa de Davi para matar Menos-Lô durante a noite. A esposa de Davi, Micael, o abaixou por uma janela. Jonatas, o próprio filho de Saul, avisou-o de que seu pai não pararia. Então Davi correu. Ele fugiu de Gibá, a cidade real de Saul, e chegou a Quenob sozinho e sem suprimentos. Engli era uma cidade sacerdotal ao norte de Jerusalém, onde ficava o tabernáculo do Senhor. O sacerdote Imleque o viu chegando e saiu ao seu encontro, tremendo. Um homem de sua posição nunca viajava sem escolta. Por que você está sozinho? Por que não há ninguém com você? Davi mentiu. Ele disse a um homem que o rei o havia enviado em uma missão secreta e urgente e que seus homens estavam esperando em um determinado lugar. Perguntou a um homem se tinha pão para ele levar. Um homem tinha apenas o pão da presença. Somente o sacerdote tinha permissão para comê-lo. Mas um homem, de qualquer forma, Davi disse a Davi: O negócio do rei era tão urgente que não trouxe espada nem lança. Você tem alguma arma aqui? A única espada que tem aqui, a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elson. Ela está enrolada num pano atrás do rio Efford. Não há outra igual. Dê menos mal. Mas Davi e Meleque não estavam sozinhos. Um homem chamado Doeg, o Edomita, estava lá naquele dia, cumprindo uma obrigação religiosa no santuário diante do Senhor. Doeg era o chefe dos pastores de Saul. Ele viu tudo e não disse nada. Naquele mesmo dia, Davi fugiu de Sinob para Gate, uma das 5 principais cidades filisteias. Esta era a cidade natal de Golias, e Davi estava carregando a espada de Golias. Quando os servos de Aquis, rei de Gate, viram Davi, o reconheceram. Não é este Davi
o rei da terra. Não é este sobre quem eles cantam. Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Davi levou essas palavras a sério, e Davi estava com muito medo de Aquis. Então Davi fingiu estar louco. Ele fez marcas nas portas da cidade e deixou a saliva escorrer pela barba. Ele estava agindo como um louco. Eles o levaram à presença do rei. Aquis olhou para ele com nojo. Olhem para o homem. Ele é louco. Por que o trouxeram até mim? Chego a ter falta de loucos a ponto de terem que trazer esse sujeito para minha casa. Davi saiu vivo de Gate. Davi escapou de Gate e encontrou refúgio na caverna de Adulão, nas terras baixas de Judá. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam onde ele estava, foram até ele. Então outros começaram a chegar. Todos os que estavam em apuros, todos os que estavam endividados e todos os que estavam amargurados de alma se reuniram em volta de Davi. Cerca de 400 homens. Essas pessoas estavam procurando alguém que entendesse o que era aquilo. Davi se tornou o comandante deles. Mas os pais de Davi eram velhos. Eles não podiam viver como fugitivos em uma caverna. Portanto, Davi seguiu para o leste, além do Mar Morto, a Mispá de Moabe. Ele foi até o rei de Moabe e fez um pedido. Por favor, deixe meu pai e minha mãe virem e ficarem com vocês, até que eu saiba o que Deus fará por mim. O rei de Moabe concordou. Os pais de Davi permaneceram sob sua proteção. Vale a pena notar porque Davi escolheu Moabe. Sua bisavó era Ruth, uma mulher moabita. Havia uma ligação familiar com aquela terra que remontava a gerações. Davi retornou à fortaleza, mas não ficou muito tempo. Um profeta chamado Deus veio a ele com a palavra de Deus. Não fique na fortaleza. Vá para a terra de Judá. Deus estava enviando Davi de volta ao território onde Saul estava caçando. Davi obedeceu. Ele deixou a fortaleza e foi para a floresta de Hert. Enquanto isso, de volta a Gabeia, Saul estava sentado sob uma tamargueira na colina, com uma lança na mão, cercado por seus oficiais. Ele os acusou de conspirar contra ele. Ele disse que nenhum deles lhe disse que seu próprio filho Jonatas havia feito uma aliança com Davi. Ele questionou a lealdade e o silêncio deles. Então Doi, o Edomita, deu um passo à frente. O mesmo homem que havia sido naquele dia em Quinob, aquele que viu tudo e não disse nada. Vi o filho de Jessé chegar a Aimeleque em Sinob. Aimeleque consultou o Senhor por ele. Deu-lhe provisões e deu-lhe a espada de Golias, o filisteu. Saul convocou imediatamente um sacerdote e todos os sacerdotes de Sinob. Quando chegaram, o sacerdote se apresentou diante do rei e se defendeu honestamente. Disse a Saul que Davi era o servo mais fiel do rei. Disse que não sabia de nenhum conflito entre Davi e o rei. Saul não ouviu uma única palavra. Certamente você morrerá, Aimeleque. Você e toda a casa de seu pai. Ele ordenou aos seus guardas que matassem os sacerdotes. Eles se recusaram. Nenhum dos soldados de Saul levantou a mão contra os sacerdotes do Senhor. Então Saul se voltou, que obedeceu. Naquele dia ele matou 85 homens. Depois foi até a cidade de Senobi e a matou à espada. Homens, mulheres, crianças, bebês, boiadeiros, jumentos e ovelhas. Um exército inteiro de sacerdotes, a cidade foi varrida da face da terra. Um homem sobreviveu. Abatar, filho de Aque. Quando contou a Davi o que havia acontecido, a resposta de Davi teve todo o peso do que ele havia feito. Naquele dia, quando Doé, o Edomita, estivesse lá,
Eu sabia que ele, certamente, contaria a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique comigo. Não tenha medo. Aquele que busca a minha vida, busca a sua vida. Comigo você estará seguro. Abiar ficou. E havia trazido algo de Coalfon, o éfode, a vestimenta sacerdotal usada para consultar a Deus. Isso seria essencial para o que viria a seguir. Algum tempo depois, Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Quieu, nas terras baixas de Judá, atacando as eiras e roubando o cereal. Usando o éfode que Abiatar havia trazido, Davi consultou o Senhor. Devo atacar esses filisteus, é? Vá até Quela. Estou entregando os filisteus nas suas mãos. Mas os homens de Davi estavam com medo. Eles já eram fugitivos escondidos nas florestas de Judá. Agora eles deveriam marchar para a batalha aberta contra os filisteus. Davi consultou a Deus uma segunda vez. Deus confirmou. Atacar os filisteus e salve Quela. Davi e seus homens lutaram contra os filisteus. Os atingiram com um golpe forte e salvaram o povo de Quela. O povo que Davi tinha acabado de salvar o teria entregado a Saul sem hesitar. Ele foi embora antes que eles tivessem a chance. Davi e seus homens continuaram avançando pelo deserto, nunca ficando em um lugar por muito tempo. Por fim, chegaram à região montanhosa de Zé, ao sul de Hebrom, e se refugiaram na fortaleza de lá. Saul o procurava todos os dias, mas Deus não lhe entregou Davi nas mãos. Então Jonatas viajou para o deserto para encontrar Davi e o ajudou a encontrar força em Deus. Não tenha medo. Meu pai Saul não levantará a mão contra você. Você será rei sobre Israel. E eu serei seu sustento. Até meu pai sabe disso. Davi sobreviveria aos ataques de Saul. Raiva. Deus se certificaria disso. Eles renovaram sua aliança diante do Senhor, de que Davi mostraria bondade a Jonatas e sua família e nunca os cortaria. E Jonatas amava Davi como amava sua própria alma. Então Jonatas foi para casa. As escrituras nunca registram que eles se viram novamente. Pouco depois que Jonatas partiu, os zefitas foram até Saul em Giba. Eram homens da tribo de Judá de Davi e o entregaram voluntariamente. Não está Davi se escondendo ainda entre nós, nas as fortalezas de Oreza, na colina de Raquila, ao sul de Jezolom? Então Saul se moveu para o sul, com seus homens para o deserto de Eni. Davi ouviu que ele estava chegando e se aprofundou no deserto. Saul e seu exército se moveram ao longo de um lado da montanha, enquanto Davi e seus homens corriam pelo outro lado, tentando fugir. Mas as forças de Saul eram mais rápidas. Eles começaram a se espalhar à frente de Davi, se aproximando de várias direções para cercar, menos Ló. Ele não conseguia lutar com 3.000 soldados e 600 fugitivos. Então, quando Saul estava prestes a se aproximar, um mensageiro o alcançou. Frank, rapidamente. Os filisteus estão atacando a terra. Saul não teve escolha a não ser voltar. Davi e seus homens deixaram o deserto de Maion e viajaram para o leste, para as fortalezas de En-Gedi, ao longo da costa ocidental do Mar Morto. Depois que Saul lidou com o ataque filisteu, alguém lhe disse para onde Davi tinha ido. Davi estava no deserto de En-Gedi. Saul levou 3.000 homens, 0 homens escolhidos de todo Israel, e foi atrás dele. No caminho, Saul chegou a uma caverna ao lado da estrada e entrou para se aliviar. Ele não tinha ideia de que Davi e seus homens já estavam bem no fundo daquela mesma caverna, escondidos na escuridão. Os homens de Davi viram Saul entrar. Eles se inclinaram e cochicharam. Este é o dia do qual o Senhor falou quando disse: entregarei o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem lhe parecer. Davi se levantou.
Ele caminhou silenciosamente pela escuridão em direção a Saul. Ele se aproximou o suficiente para alcançar menos Ló e, com sua lâmina, cortou uma ponta do manto de Saul. Então, algo aconteceu. O texto diz que o coração de Davi o feriu. Este era o rei que Deus havia ungido sobre Israel. O que quer que Saul tivesse feito a ele, aquela unção ainda significava alguma coisa. Ele voltou para seus homens. O Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. O ungido do Senhor deveria estender a minha mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Os homens de Davi queriam Saul morto, mas Davi não os deixou se mover. Saul terminou o que veio fazer, levantou-se e saiu da caverna. Ele não sabia o que tinha acontecido no escuro. Davi saiu da caverna atrás de Saul. 3.000 soldados estavam lá fora com o rei. Então Davi disse: Meu Senhor, nosso rei. Saul se virou. Davi se curvou com o rosto no chão e perguntou a Saul por que ele dava ouvidos aos homens que lhe disseram que Davi estava tentando prejudicar menos Lono. Ele contou a Saul o que tinha acontecido dentro daquela caverna. Saiba e veja que não há maldade nem rebelião em minhas mãos. Não pequei contra ti, embora vocês me persigam para tirar minha vida. Veja, meu pai, este pedaço de sua veste que está em minha mão. Cortei a ponta de sua veste, mas não o matei. Davi pediu a Saul que olhasse para o que ele estava gastando seu exército e seu tempo perseguindo. Um cachorro morto, uma única pulga. Foi assim que Davi se descreveu. Então ele colocou o julgamento onde ele pertencia. Que o Senhor julgue entre mim e você. Que o Senhor me vingue de você. Mas a minha mão nunca será contra você. Quando Davi acabou de falar, houve silêncio. Então a voz de Saul falhou. É esta sua voz, meu filho Davi. O rei de Israel chorou. Não silenciosamente, em volta, na frente de todo o seu exército. Você é mais justo do que eu, porque me tratou bem e eu o tratei mal. Saul havia caçado Davi por anos. Ele atirou lanças nele, enviou soldados para sua casa, perseguiu pelo deserto com 3.000 homens e Davi teve a chance de acabar com tudo. Sozinho em uma caverna escura, com o rei indefeso na sua frente. Ele escolheu não fazer isso. Saul sabia o que aquilo significava. Ele olhou para Davi e perguntou: Quando um homem encontra seu inimigo, ele o deixa ir ileso, mas ninguém o faz. Mas Davi o fez. Então Saul disse algo que nunca havia dito antes. Tinga-se que Davi seria rei e que o reino de Israel seria estabelecido em suas mãos. jure-me pelo Senhor, que não eliminará meus descendentes, nem apagará meu nome. Davi fez o juramento. Saul pegou seu exército e foi para casa. Anos mais tarde, quando Davi finalmente se tornou rei, ele procurou por qualquer membro sobrevivente da família de Saul e encontrou o único filho de Jonatas, um homem chamado Mefibachete, aleijado de ambos os pés. Davi o levou a Jerusalém e lhe deu um assento à mesa do rei pelo resto de sua vida. Ambas as promessas foram cumpridas a Saul e a Jonatas. Não porque ele precisava, mas porque ele havia prometido. O perdão não terminou naquela caverna. Ele sobreviveu à caça, à guerra e ao próprio Saul. Davi continuou perdoando muito depois de não haver mais nada a perdoar. E assim termina a história de Davi, um fugitivo que tinha a vida de seu inimigo em suas mãos e decidiu ir embora. Com Davi, aprendemos que recusar-se a se vingar não é fraqueza, é o tipo mais difícil de força. Davi teve a oportunidade, a justificativa e a escuridão para agir. E ele não escolheu nada disso em um mundo que nos diz para nos proteger. Atacar primeiro, fazer as pessoas pagarem. A história de Davi diz que a coisa mais poderosa que você pode fazer é largar a arma que você tinha todo o direito de usar. Também aprendemos que o perdão não é um momento único,
É uma decisão que você continua tomando. Anos depois da caverna, quando Davi finalmente se sentou no trono, ele proou os membros sobreviventes da família de Saul e deu ao filho aleijado de Jonatas um assento permanente à mesa do rei. Não porque alguém estava olhando, mas porque ele havia feito uma promessa. É assim que o perdão se parece quando cria raízes completas. Ele sobrevive à mágoa, à guerra e até mesmo à pessoa que o injustiçou. Obedecer a Deus nem sempre o leva à segurança. Quando o profeta Deus disse a Davi para deixar a fortaleza e retornar a Judá, onde Saul estava caçando, ele obedeceu sem discutir. Estar na vontade de Deus não significa estar em um lugar confortável. Às vezes significa caminhar de volta para aquilo de que você estava fugindo. O perdão não é algo que acontece com você. É algo que você escolhe repetidamente, silenciosamente, a um grande custo pessoal. Davi nos mostrou como é isso. Com Saul, aprendemos o quanto a amargura custa. Ele passou anos, soldados, e o último capítulo de seu reinado perseguindo um homem que não havia feito nada contra ele. Ele morreu sem nunca ter desistido. A caverna, que poderia ter sido o fim de seu medo, se tornou apenas mais um capítulo em sua obsessão. A amargura não protege você. Continua a impulsionar-te na direção de algo que já não te representa uma ameaça.